Gravando. Boa noite a todos, a paz do Senhor, para todos os irmãos. Vamos fazer um comentário aqui da revista de escola dominical. O pastor pediu para a gente estar aqui lecionando, falando a respeito do assunto dessa lição. E estamos aqui apenas para falar alguns pontos. A revista ela já é autoexplicativa. Acredito eu que ela deve estar disponível no site da CPAD ou da própria igreja. Os irmãos depois podem estar acompanhando aí e vendo em casa, se preferir. Mas vamos falar apenas alguns pontos. Essa revista aqui ela é muito boa, o assunto dela, que fala, hoje vamos falar da lição 5, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então vamos fazer esse comentário aqui. O textual está em Efésios capítulo 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática vai nos dizer, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então nós vamos falar hoje da graça maravilhosa de Deus, que é Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos, o que é graça? Porque falamos muito em graça, o que é graça, nós falamos que Deus nos salvou pela sua infinita graça. Mas o que é graça? A Bíblia vai nos dizer que graça é o favor imerecido. Sim, é um favor imerecido. Não imerecíamos, a Bíblia diz que estávamos mergulhados no pecado, distanciados de Deus, porém, as misericórdias do Senhor nos alcançou. Mas a graça é quando alguém faz alguma coisa para alguém, que este alguém que vai receber este tal favor não merece. Porém, se este que estiver fazendo este favor, ou esta benevolência fizer com objetivos pessoais, isto não é graça. Porque o que Cristo nos fez foi ordem de Deus. E quando Ele fez, trouxe para nós a palavra do Senhor, Ele mesmo disse, a palavra que eu vos falo, não as falo de mim mesmo, mas as recebi de meu Pai, eu vos trouxe a vós. Não busco a minha glória, mas busco a glória de meu Pai. Isso está escrito em Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 16, para quem quiser acompanhar. Então, isto é graça. Quando recebemos algo que não temos condições de ter, não temos condições de buscar, mas recebemos de Cristo sem nenhum interesse pessoal dele, mas sim à vontade do Pai. Vamos continuar aqui na revista, abordarmos um pouco mais sobre esta lição de hoje. A lição bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que nos diz, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para andássemos nelas. Me chama a atenção desse texto, versículo 5 e 6, fala que é o nosso texto áudio, fala sobre: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela sua graça sois salvos. Foi a vontade do Pai, não merecíamos, estávamos mortos em pecados, estávamos destinados à condenação eterna, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nos alcançou por meio de Jesus Cristo, seu Filho. A introdução vai nos falar, aqui já entrando na lição, eu sei que nosso tempo aqui é um pouco curto, não devemos nos prolongar muito, mas apenas dar uma pincelada nos tópicos a respeito da lição. Sei que os irmãos podem acompanhar melhor aí cada um na sua casa, ou na revista, ou no site da própria CPAD. E já tem o próprio comentário da revista, quem escreveu a revista traz o comentário sobre a revista, mas vamos falar um pouco a respeito desses assuntos. A introdução diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aqui já vai falar a respeito da salvação, os aspectos da salvação e do que Cristo veio trazer para nós quando estávamos perdidos, sem orientação divina. Porque a pessoa, quando ela está morta espiritualmente, ela não consegue ouvir Deus e entender qual é a vontade de Deus. Então o tópico 1 vai falar aqui a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por naturezas filhos da ira. Nossa condição anterior era essa, uma condição de morte e de pecado, filhos da ira. O que nos aguardava? Apenas a ira, a morte, a condenação eterna. Porém, a vinda de Cristo nos trouxe uma esperança. Porque o que aconteceu? Deus, pelo seu muitíssimo amor e misericórdia, olhando a condição do homem, vendo que nós estávamos perdidos em nossos pecados, mortos espiritualmente, destinados à condenação eterna, nos amou a si mesmo. Mas para demonstrar esse amor, como Deus veio demonstrar esse amor e a sua misericórdia ao homem? Através de Cristo Jesus. Porque o que Cristo veio fazer foi
tirar-nos deste lamaçal do pecado, dar-nos uma nova oportunidade em Deus, fazer com que o homem evoluísse. Evoluísse como? Saindo da natureza morta do pecado e evoluindo para a vida. Através do quê? Da sua morte. Porque se Jesus viesse como um homem espiritual, que ele era, na glória ali, porque o espiritual não pode morrer. Por que Jesus veio como homem, 100% homem e 100% Deus? Porque um homem espiritual, o ser espiritual não morre. Porém, quando Cristo veio, nascendo de uma mulher, 100% homem, veio para ser morto, sangue puro, imaculado, e através da sua morte, trazer-nos a evolução para a vida. Todos aqueles que estávamos mortos no pecado e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, evoluímos para a vida. Esta é a evolução que Deus nos trouxe em Cristo Jesus. Porém, quando Cristo morreu, foi necessário que ele nascesse de uma mulher, 100% homem, 100% Deus. Há muitas pessoas que pensam, mas Jesus Cristo era Deus? Sim, mas ele também era homem, natural como nós somos. Jesus sentia as mesmas paixões que sentimos. Jesus também se entristeceu. Jesus também teve medo. Jesus também teve situações de pavor. Quando ele estava ali prestes a enfrentar a cruz, o Gólgota, teve momentos que ele orou ao Pai pedindo para que aquela hora passasse, porque ele também era homem, ele sentia dor, ele sentia medo, porém ele sentia fome, porém ele era Deus. Ele pôde suportar tudo isso, porque, como está escrito na palavra do Senhor, nos Evangelhos, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para torná-la a tomar de volta. Isso foi um mandato que ele recebeu de Deus. Ninguém tem esse mandato, a não ser Deus, e deu a Cristo. Então ele veio morrer por nós para nos fazer evoluir para a vida. Vamos para frente um pouco aqui na revista. Vamos falar mais sobre alguns tópicos aqui e comentarmos mais sobre este assunto. Aqui no número 2 do tópico 1 vai falar nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é escrita por Paulo por meio de metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes errantes adotadas na vida passada do salvo antes da ressurreição. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Nós vemos que o homem vivia sob o curso deste mundo, sob a prática do pecado, porque não tinha esperança, afastado de Deus, não tinha um modelo espiritual perfeito para seguir. Porém, com a vida de Cristo, com a morte do Senhor, ele nos evoluiu para a vida e nos deu um modelo que nós devemos seguir, que é hoje a palavra do Senhor, na qual nós temos que seguir e imitar Cristo. Como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Vamos aqui no tópico 2, aqui ainda no tópico 1, no número mais adiante, número 2.3, que vai nos dizer o seguinte:
andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluindo aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa a nossa condição, era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Quer dizer, Cristo veio, nos adotou por uma vontade superior, que era a vontade do Pai. O ato de Cristo, da morte na cruz, derramando o seu sangue e nos fazendo evoluir da morte para a vida, era a vontade do Pai, uma vontade superior, uma vontade de uma instância superior. Então, Deus revela o seu amor para a humanidade através da sua graça, que é Cristo Jesus, mostrando ao homem o favor imerecido do Pai, as muitas misericórdias de Deus para conosco em Cristo Jesus, através dos atos de Jesus, mostrando a nós que precisávamos, todos nós, sair da condição que estávamos, mergulhados no pecado, para a vida eterna, que é apenas se encontra em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra saída para a humanidade a não ser Jesus Cristo, Senhor. Hoje nós vemos o mundo mergulhados no medo, no pânico, por causa do caos. Porque o que provoca o caos é o medo e o pânico. E hoje o mundo está mergulhado no caos por causa do medo, do pânico, por causa de um vírus que temos aí. Mas a Bíblia diz que nós não temos que temer essas coisas, porque Cristo está acima de tudo isso, de toda a potestade, de todo o mal. Então nós que estamos em Cristo temos que ficar em paz e sabemos que se vivermos é Cristo, se morrermos é ganho, porque vamos estar com Ele nas nações celestiais. Sei que ninguém quer morrer, mas a nossa fé, a nossa esperança é Jesus Cristo. Aqui no tópico 2, sei que eu estou passando um pouco rápido, mas não podemos nos demorar muito, estendermos muito no vídeo. Sei que os irmãos podem e têm acesso a este comentário online. O tópico 2 vai falar sobre vivificados pela graça. E esta graça nos vivificou, nos deu vida. Estávamos mortos e hoje estamos vivos em Cristo. Que diz, o tópico 2 vai dizer: por ato de liberdade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. O ato de Deus, da bondade de Deus, a vontade de Deus e a sua misericórdia, nós ainda estamos mortos, estando mortos em pecados. Ele demonstrou esse imenso amor pela sua graça, que é Jesus Cristo. E da forma que nos amou, porque a própria lição vai dizer que nós, no texto, na lição bíblica em classe, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos amou, ainda estando mortos em nossos pecados. Ele não esperou
nós estarmos numa boa condição para nos amar, mas sim quando estávamos mortos nos nossos pecados, destinados à sua ira, à sua condenação. Ele olhou para nós e nos amou e preparou para nós o livramento que é Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. O texto vai dizer aqui a respeito do pecado, que hoje muitas pessoas que vivem no pecado, elas acham que o pecado é um ato isolado. Em uma situação, se peca hoje, se isola isso, se peca amanhã, é um ato isolado, e não é. O pecado, ele traz consequências para toda uma vida de uma pessoa. Ele traz consequências para toda uma vida. E as ações não são isoladas em si só, mas as consequências delas, elas podem seguir durante a vida daquela pessoa. E o que Cristo veio trazer sobre nós foi o livramento deste peso do pecado em nós, dessa condenação eterna. Porque por isso que a palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. É o que Romanos nos fala. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque recebemos o livramento de Deus em Cristo Jesus pelo seu imenso amor. O número 1 do tópico 2 vai dizer: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exaltante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor, com que nos amou, que está em Efésios 2:4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com indignos. Romanos 11:30 e 32. A carta aos Efésios ensina que de escape da merecida ira, misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Quer dizer, estávamos destinados à ira, merecíamos a ira de Deus pela condição em que vivíamos, mas o seu muitíssimo amor e a sua grandeza da sua misericórdia nos livrou do destino cruel de uma condenação eterna, que esta condenação não era momentânea ou não era temporária, era eterna. Mas o seu muitíssimo amor em Cristo Jesus nos livrou dessa condenação eterna e nos deu ainda um direito, que é a vida eterna. Porque a graça, ela não veio apenas com o livramento da condenação eterna. Ela nos livrou dessa condenação eterna. Ela nos deu esperança e nos deu ainda um direito, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vemos que o amor de Deus foi abundante para conosco e nos deu muitíssimas bênçãos sobre as nossas vidas. Sei que muitos ainda não aceitaram a Cristo e não entenderam o projeto de Deus para com a humanidade, mas cabe a nós, eu e você, estarmos levando esta palavra, levando este amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem ou que ainda não se decidiram, para que ouçam, entendam e tomem as suas decisões para com Deus. O tópico 3 vai nos falar
a respeito da salvação, a respeito do amor de Deus, do favor imerecido, e que ela não vem das nossas obras, mas vem de Deus, e que não é pelos nossos atos, mas é a graça de Deus que nos salvou. Não temos que fazer nada para isso, apenas aceitar a Cristo Senhor como nosso único Salvador. Aqui a salvação não vem das obras, o tópico 3. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve participar de boas obras. A obra não salva, mas uma vez salvo, uma vez em Cristo, temos que imitar a Cristo, fazendo boas obras. É por isso que a Bíblia diz que Jesus nos mostra dizendo: se alguém te ferir uma face, mostra-te a outra face. Por isso que nós temos que mostrar sempre o bem para as pessoas, porque Cristo nos ensinou assim, até mesmo porque Deus nos aceitou, sendo nós maus, estando nós mortos no pecado, destinados à ira, Ele nos amou a si mesmo. Portanto, nós devemos amar as pessoas. A Bíblia nos diz que até mesmo os nossos inimigos. Então nós temos que fazer o bem. Isto não é que nós vamos fazer para sermos salvos, mas nós fazemos o bem porque somos salvos em Cristo. Número 1 do tópico 3 vai dizer: a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais escritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. E a ressurreição, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Como já vos disse, a salvação inclui liberdade, porque o mundo está preso no pecado. Não tem liberdade de se aproximar de Deus, porque está morto no pecado e não consegue ouvir a voz de Deus. Mas em Cristo temos liberdade de nos aproximar de Deus, porque Ele nos aceita, porque nós hoje estamos limpos do pecado, livres da condenação eterna, porque aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, nós hoje conseguimos nos aproximar de Deus, ouvir a voz de Deus através de Jesus Cristo, Senhor nosso. Já o mundo não age dessa forma e não vive isso, não tem essa liberdade. Por isso que nós temos que levar a palavra do Senhor até eles. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa e livra o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Deus deu a condição de decidirmos o nosso futuro pelo livre-arbítrio, aceitando
o sacrifício da cruz. Portanto, é por isso que venho enfatizar que Cristo nos fez evoluir da morte para a vida. E é por isso que vou falar de novo. João 7,16, que Jesus fala: não vim buscar a minha glória, porém a glória de meu Pai. Isto é graça divina, e veio trazer sobre a humanidade este favor imerecido que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Falei aqui sobre o tópico 3, dei uma pincelada sobre todos os tópicos, e que Deus venha falar melhor ao coração dos irmãos, e que hoje nós possamos ter convicção cada dia mais. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós cremos em Deus e sabemos que o nosso descanso não é aqui. Por isso veio Jesus Cristo. Jesus veio para nos dar esta esperança e nos mostrar que há um lugar melhor para nós, que é as mansões celestiais, e que nós possamos cada dia buscarmos a Deus na esperança de estarmos com Ele nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos. Amém?